Neste momento, convidamos a senhora Roberta Barbosa Dias, servidora da Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional do FNDE, para falar sobre o tema pré-obra. Olá. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Roberta Dias, eu sou arquiteta e faço parte da equipe da Coordenação de Desenvolvimento e Análise de Infraestrutura dentro da Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional. Então, sejam todos muito bem-vindos nessa oficina, onde nós vamos ensiná-los a fazer desde o cadastramento de obras, né, dentro do sistema do CIMEC, até a parte de prestação de contas. Então, nessa palestra especificamente, nós iremos apresentar para vocês, né, eu vou estar aqui fazendo com vocês como que é feito o cadastramento de uma iniciativa e também de obras dentro dessa iniciativa para atender, né, as necessidades, as demandas de cada ente federativo, que são os municípios, os estados e o Distrito Federal, com a construção e ampliação de unidades escolares, né? E assim nós vamos iniciar esta oficina mostrando para você como que se faz um cadastramento. Eu entrei aqui no CIMEC, que é o CIMEC de teste, e vou fazer junto com vocês este cadastramento de uma iniciativa e também de uma obra para vocês saberem o passo a passo de como está elaborando esta demanda de construções, ampliações e reformas de unidades escolares. Então, vamos aqui escolher um município de Icó, tá? Como exemplo. Icó, no Ceará. Então, a gente vai clicar no município que já tem o seu diagnóstico pronto. Então, muito importante frisar que a aba Planejamento, ela irá abrir somente depois de finalização deste diagnóstico. Então, se abrirmos aqui a aba Diagnóstico, né, e uma síntese desse diagnóstico, aqui vai indicar que foi finalizada essa etapa no plano de ações articuladas. Então, a partir do momento que o diagnóstico é finalizado, a aba Planejamento, ela é aberta pelo sistema e a partir do qual conseguimos fazer o cadastramento das iniciativas para construção, ampliação e reforma de unidades escolares. Então, a dimensão em que nós vamos escolher é a dimensão 4, infraestrutura física e recursos pedagógicos. Vamos fazer aqui um exemplo de construção de uma unidade escolar. No item 019, ele é indicado para construir escola ou creche, o 20 para reformar escola ou creche e o 21 para ampliar escola ou creche. Então, vamos entrar no item 19, nesse mais aqui, que é construir escola ou creche. E vamos aqui planejar essa iniciativa, planejar a iniciativa, clicando aqui em planejamento. Assim, vai abrir no sistema esta tela onde nós vamos indicar qual é a etapa desse planejamento, se vai atender a educação infantil, a educação fundamental, o ensino fundamental ou o ensino médio. Vamos optar pelo ensino fundamental. E qual que é a modalidade? Ou seja, se é uma educação escolar indígena, uma educação no campo, né, na área rural, uma educação quilombola ou ensino regular que é indicado para as áreas urbanas. Vamos aqui, neste exemplo, colocar como educação básica do campo, que vai ser uma iniciativa para construção de escolas em áreas rurais. Ao clicar em educação básica do campo, a única opção que me dá é a rural, né? Porque realmente eu vou estar construindo essa escola na área rural.
Mas se eu optar por por educação escolar indígena, por exemplo, vai me dar a opção de urbana ou rural. Eu vou estar optando qual é a localização em que eu vou estar construindo essa escola. Se é na área urbana, uma escola indígena na área urbana, ou uma escola indígena na área rural. Então, voltando aqui, educação básica no campo e desdobramento rural, então a gente escolheu, né, vamos supor que este município ele tem uma demanda, conforme o diagnóstico elaborado, de construir uma escola, uma educação básica de ensino fundamental, né, no campo, né, ou seja, na área rural. Feito isso, eu vou salvar essa iniciativa cadastrada, né? Vou confirmar. Ok. E a partir daí, eu consigo cadastrar obras dentro dessa iniciativa. Vocês podem verificar que tem aqui nos itens de composição, desde o ano de 2021 ao ano de 2024. Isso consiste neste ciclo do par, né? O par 4. Então, ele abrange esses 4 anos, 2021, 22, 23 e 24. Então, se você for cadastrar uma obra em 2022, no próximo ano, você vai clicar aqui em 2022, incluir obra. Como estamos aqui ainda em 2021, vamos incluir esta obra aqui em 2021. Aí você pode estar me perguntando, mas eu tenho que cadastrar uma obra apenas uma obra nessa iniciativa? Não. Você pode cadastrar mais de uma obra na mesma iniciativa de educação fundamental, na educação básica do campo, na área rural, tá? Então, dentro de uma iniciativa, você pode cadastrar várias obras, desde que elas sejam destinadas à educação do campo, atendam ao ensino fundamental e esteja localizada na área rural. E assim nós vamos incluir uma obra. Ao clicar em incluir a obra, a primeira pergunta o primeiro workflow que aparece é o termo de ciência de construção. O que significa esse termo de ciência de construção? É que para você escolher um terreno, né, ou caso você optar por um projeto próprio, ou seja, desenvolvido por vocês, né, pelo próprio ente federado, então vocês vão estar lendo os manuais disponibilizados pelo FNDE no site do FNDE, em que é apresentado todos os critérios e também, né, as diretrizes para a escolha de um terreno para a construção de uma edificação e também os critérios de como construir uma unidade escolar. Assim, vocês vão estar lendo esses manuais disponíveis e depois que terem esse conhecimento dos critérios que o FNDE aplica, vocês vão aqui clicar que declara que o terreno escolhido para construção atende os parâmetros estabelecidos pelos manuais dos terrenos disponibilizados pelo FNDE e que leu, né, e aceita as condições descritas nos manuais, tá bom? Sendo assim, você vai continuar. E a partir de então, você vai começar a cadastrar essa obra. O primeiro item que aparece é o estudo de demanda. O que consiste esse estudo de demanda? Você vai apresentar aqui para o FNDE qual o motivo da construção, se é um reordenamento, ou seja, você está retirando alunos de uma escola já existente, às vezes uma escola que é alugada, uma escola que está em situação crítica, né, e não tem condições de manter as crianças ali estudando. Então, você vai retirar as crianças daquele local e vai estar transferindo essas crianças para essa nova escola proposta, ou é uma expansão? Vocês precisam de expandir o número de vagas, porque a escola que existe rural, ela não atende a quantidade de crianças que precisam de estar na escola, ou ainda não existe uma escola rural naquela determinada região em que tem uma demanda grande de crianças naquele local. Então, vamos optar aqui por expansão, tá? Como exemplo. E o próximo? O próximo vocês vão indicar se o atendimento
oferecido para essas crianças será um atendimento integral, ou seja, elas ficarão um dia todo na escola, ou será 2 turnos. Então, terão alunos na parte da manhã, e atende a parte da manhã e a parte da tarde também, né? Então, vamos colocar como se fosse 2 turnos, né? E se haverá utilização da escola para o período noturno, ou seja, para atender o EJA, né? Outros programas de escola no período noturno, tá? Então, se sim ou não, vocês vão clicar aqui e vão passar para a próxima etapa, que são as séries atendidas. Então, aqui, como eu já escolhi ensino fundamental, vai nos apresentar os anos iniciais. Então, eu vou precisar de sala de aula para o ensino fundamental? Sim, vamos supor que essa escola eu vá atender apenas a primeira etapa dos anos iniciais, tá? De 6 a 8 anos, a 9 anos. Então, eu vou colocar que eu preciso de uma sala para atendimento a partir de 6 anos, uma sala de 2º ano de ensino fundamental, uma sala de 3º ano, tá? E uma sala de 4º ano de ensino fundamental e de 5º ano. Vamos supor que 6 anos, de 6º ano, de 11 anos eu não preciso, nem de 12 anos, nem o 8º eu também não preciso, e o 9º ano também eu não preciso, tá? Então, eu coloquei aqui qual é a demanda de alunos que serão atendidos para que possa ser construída essa escola na área rural. Vou clicar em próximo. E aqui no item 4 eu vou justificar a expansão de vagas, né? Então, vamos supor que eu escrevo lá, é necessário para atender crianças da região, conforme consta os dados do IBGE para essa área. Tá? Então, assim, essa justificativa, vocês precisam de indicar a quantidade de criança, né? Para atender, vamos supor que sejam ali 100 crianças, tá? Vou colocar aqui mais, 400 crianças. Que é necessário atender 400 crianças na região, conforme vocês estão propondo a construção dessa escola, conforme consta nos dados oficiais do IBGE, outros dados oficiais, que vocês vão estar justificando aqui para que realmente comprove a necessidade de construção dessa escola nesse local, né? Então, preenchendo essa aba, vocês vão clicar no tipo de obra. Então, o FNDE, ele vai apresentar aqui para vocês as obras padrão FNDE, de uma escola, 2 escolas, 9, 13, 5, tá? E de projeto próprio. Então, se vocês optarem por projeto próprio, é um projeto que será desenvolvido pelo ente federado, pelos municípios, pelo Estado ou pelo Distrito Federal. Mas se vocês optarem pelo projeto próprio do FNDE, vamos supor, vou optar por uma escola de 5 salas, né? Então, aqui, vamos supor, atendimento é de 350 alunos. A gente colocou que necessita de 400 alunos. Então, vamos supor que, a princípio, a 350 eu vou optar por essa, tá? Uma escola de 5 salas em que mostra aqui o resumo do tamanho do terreno que é necessário para se construir, que é um terreno de 60 por 80, tá? Então, que são 350 alunos em 2 turnos, né? Então, vamos supor, vocês comprovaram 400 alunos, então seriam dentro desses alunos em 2 turnos, né? E é uma escola que atende do 1º ao 5º ano, 5 salas até 35 alunos. E assim vocês vão verificar qual é a tipologia de obra que atende a demanda deste local, né, dessa área, para se construir a escola. Feito isso, vocês vão enviar as informações, ok, e vai aparecer aqui dados do terreno, que é a próxima etapa que vai ser preenchida. Vamos supor que vocês vão colocar uma escola rural, comunidade Icó. Né? Então, vocês vão preencher. Tudo que está em asterisco é obrigatório o preenchimento. Então, vocês já selecionaram a obra, vocês vão selecionar a versão
do projeto e a versão da planilha, tá? Vocês vão colocar aqui o CEP, né? O CEP do local. Tá aqui um fictício. E assim vocês vão preencher só buscar aqui, né? Vocês vão preencher aqui o número, vamos colocar aqui o ponto de referência. E assim vocês vão preenchendo todos esses itens aqui, principalmente os que são obrigatórios, que estão com um asterisco, vocês vão visualizar e buscar no mapa a localização desse terreno. Aí vamos supor que seja nesse local aqui e vou salvar. Ok? A partir do momento que eu salvo os dados do terreno, as outras abas vão aparecer, tá? Então, a próxima aba que vai aparecer é o relatório de vistorias. E assim, eu vou estar mostrando para vocês tudo isso que é necessário preencher. Então, é necessário preencher cada item do relatório de vistorias. Eu não vou estar preenchendo tudo, porque senão a gente vai ficar um bom tempo aqui até finalizar o preenchimento dessas abas. Mas o mais importante é que vocês verifiquem cada item, cada checklist, que são esses itens de perguntas, para que vocês possam responder de acordo com o terreno escolhido para a implantação dessa escola nessa área rural. Tá? O mais importante é que vocês verifiquem as características do terreno e apresentem aqui esse questionário de acordo com as características do terreno. Feito isso, vocês vão salvar, tá? Vão ir passando para a resposta de cada pergunta aqui, clicando em próximo. Respondendo todas elas, vocês vão salvar. E ao salvar, esse ícone que está em vermelho, ele vai ficar em verde. E vocês vão passar para a próxima etapa, que são as fotos do terreno. Em fotos do terreno, a primeira foto que é necessário inserir é a imagem aérea desse terreno e de seu entorno. Então, vocês vão escolher esse tipo de foto, escolher o arquivo, inserir o arquivo aqui nos anexos e vai enviar a foto e salvá-la aqui, tá? E o mínimo de foto necessário para que a gente possa visualizar esse terreno são 3 fotos. Então, é necessário que vocês depois escolham uma outra foto, que seja foto do terreno, foto do entorno. Aqui vai aparecer para vocês várias alternativas do tipo de foto que vocês vão escolher, tá? Inserir essas fotos, salvar e enviar e passar para a próxima etapa, que são a planilha orçamentária, tá? Então, depois que vocês fizerem isso, o íconezinho que está em vermelho também vai ficar verde. E assim vocês vão conseguir passar para essa próxima etapa, que é a planilha orçamentária. A planilha orçamentária, quando vocês optam pelo projeto padrão FNDE, ela já vai apresentar preenchida com esses valores, tá? Então, isso daqui vai aparecer o valor da obra. Né, no caso, uma obra de 5 salas de aula. Então, esse valor vai sair aqui já preenchido, vocês não precisam de preencher mais nada. Tanto é que ela já está com o ícone verde. O cronograma de contrapartida, isso é preenchido nos casos em que há uma contrapartida do ente federado, principalmente em casos de emendas parlamentares, que ultrapassar o valor da emenda parlamentar, então é necessário preencher este item, tá? E depois nós vamos para a aba Documentos Anexos. A aba Documentos Anexos é uma aba em que vocês vão ter que anexar todos esses documentos técnicos para que nós possamos entender o terreno
entender onde está localizado o terreno, a situação desse terreno, ou seja, as dimensões do terreno, os arruamentos desse terreno, onde que esse terreno está próximo de quê? Vocês vão estar indicando nessa planta de situação, tá? O levantamento plano e altimétrico, que são as curvas de níveis de metro em metro, que vocês vão estar mostrando para que a gente veja qual que é a declividade desse terreno. E a planta de locação, que consiste na inserção da implantação da edificação nesse terreno, indicando as medidas da edificação até os limites do terreno, as cotas de nível. Então, qual é a cota de nível de entrada dessa edificação? Qual é a cota de nível de entorno dessa edificação, a cota externa? Então, é necessário que vocês apresentem tudo isso. E também tem aqui as declarações, que é a declaração de fornecimento de infraestrutura mínima, em que o município ou o estado se compromete a fornecer água, energia e esgoto, tá? Que estão a infraestrutura mínima, e também se responsabiliza pela terraplanagem desse terreno, tá? Então, se for necessário fazer uma terraplanagem, essa terraplanagem o FNDE não paga. Então, será um custo do município, tá? Ou do estado para que possa ser feita essa terraplanagem no terreno, tá? Então, essas declarações elas precisam ser assinadas pelo gestor, ou seja, o prefeito, né, ou a prefeita, ou o secretário e a secretária de Educação do Estado, tá? E também temos aqui a declaração de capacidade técnico-gerencial, que é uma declaração em que é necessário que o gestor ele se comprometa com esta obra, que tem condições de executar essa obra. Temos aqui a declaração de compatibilidade do projeto de fundação, em que precisa ser assinado pelo responsável técnico, e esse responsável técnico, que seja um engenheiro ou arquiteto, tá? Então, ele vai indicar que será adotada a fundação do projeto padrão FNDE, mas que se depois que fizer a sondagem do terreno, verificar que essa fundação não atende, então que será elaborado um projeto e que esse projeto será apresentado ao FNDE após a aprovação dessa obra, tá? E, por último, o documento de propriedade do terreno, né? Então, tem que ser apresentada a certidão de registro de imóveis, atualizada, né? Atualizada, ou seja, até um ano, né? Expedida até um ano. E se por acaso não tiver a certidão de registro, então tem a portaria interministerial 424, no artigo 23, que indicam lá quais os documentos que são aceitáveis em substituição a esta certidão. O mais importante desses documentos anexos é que vocês possam entrar em cada um aqui no Ajuda para o Interessado, aonde explica tudo o que precisa ter na planta, igual uma planta de localização, né? Então, está explicando tudo aqui que precisa de ter nesta planta, tá? Então, tem isso para toda a documentação, essa ajuda com a indicação de como vocês têm que apresentar cada documento anexo. Seguindo essa orientação, não tem erro, não tem como vocês apresentarem erros nessa documentação, e o número de diligências para que esses documentos sejam apresentados de acordo com as diretrizes do FNDE, elas são muito menores. Então, se seguir o ajuda e o modelo também que é disponibilizado pelo FNDE, aqui nesse caso vocês não vão ver esse modelo porque eu estou aqui no CIMEC Teste, tá? Então, vocês vão verificar quais são os modelos de planta que o FNDE acha o necessário para se apresentar, o ideal para se apresentar, tá? Feito isso, todos esses documentos, todos esses itens, essas abinhas vão ficar em verde, e a partir do momento que elas ficam em verde, você tem condições de enviar para análise do FNDE. Se elas não ficarem alguma aba não ficar verde, continuar em vermelha, porque tem alguma pendência e vocês não conseguem enviar para análise do FNDE, tá? Então, todas precisam ser preenchidas e estar nesse ícone verde. Feito isso, vocês vão enviar para análise, clicar nessa aba de enviar para análise, né? E vai aparecer aqui, ó, tem essas pendências. Por quê? Porque ainda não estão verdes, mas
feito essas pendências, né? Atendido essas pendências aqui, preenchido tudo, aí vai aparecer para vocês aqui enviar para análise, tá? Para mim aparece, mas para vocês não vão aparecer, porque ainda tem pendências, mas vão clicar em enviar para análise e a partir de então essa obra está sendo enviada e aguardando a análise do FNDE, né? Então eu vou mostrar para vocês como que ela vai aparecer aqui no par 4 em lista de obras. Eu entrando essa obra, que é uma obra que já foi gerado um pré-ID, e essa geração de pré-ID é quando vocês estão cadastrando esta obra, então aparece esse pré-ID para esta obra. E esta obra, ela está aqui, ó, aguardando análise do FNDE, né? Então, ela está aqui, aguardando essa análise, em que o FNDE vai providenciar essa análise aqui, tá? Eu vou abrir esta obra para vocês verificarem que é uma obra de ampliação, tá? Eu dei o exemplo para vocês de uma obra de construção. Essa obra é uma obra de ampliação em que são necessários aqui a inclusão de uma documentação maior do que é incluído em uma obra de construção. Por exemplo, no relatório de vistoria de uma obra de ampliação, vocês vão ter que indicar qual é a escola que será beneficiada com a ampliação, tá? Então, aqui, vocês vão escolher essa escola. O CIMEC, ele puxa a lista de escola pelo INEP de acordo com o cadastramento desta obra, da iniciativa que foi cadastrada. Se eu entrar aqui em estudo de demanda, em ampliar escola e creche, eu vou ver que essa escola ela foi cadastrada para atender educação básica, ensino fundamental, educação regular na área urbana. Então, no meu relatório de vistorias, vai aparecer somente escolas de ensino fundamental, né, como vocês verificam aqui, é uma escola de ensino fundamental, em área urbana. Então, aqui, localização urbano. Não vai aparecer para mim escolas de ensino rural, de educação infantil, porque isso puxa pelo CIMEC conforme a iniciativa cadastrada, tá? Então, aqui o município escolheu essa escola para que ela seja ampliada, né? E a partir do momento que vocês preenchem esse relatório de vistoria, vocês vão clicar aqui em documentos anexos e vai aparecer aqui as documentações que vocês têm que inserir. Além da planta de localização, de situação, levantamento planimétrico, planta de locação, vocês vão ter que apresentar o projeto arquitetônico de ampliação, né? Então, essa escola, ela está optando por uma ampliação. E aqui no estudo de demanda, vocês vão escolher qual tipo de ampliação que vocês estão pretendendo para essa escola, né? Então, aqui o motivo, novos espaços. Eu necessito ampliar minha escola, mas a ampliação não envolve exclusivamente salas de aula. E ao clicar aqui no item 2, eu vou informar o tipo de ampliação que eu pretendo fazer para essa escola, que foi indicado aqui pelo município que eu quero uma sala de informática, uma biblioteca, uma sala multiuso e um auditório, tá? Então, foi indicado aqui, então vocês vão ter que apresentar projetos dessas áreas que se propõem para que o FNDE possa analisar. Então, em documentos anexos, em projeto arquitetônico, vocês vão apresentar o projeto dessas áreas propostas, o projeto de fundação estrutural, hidrossanitário, elétrico, SPDA, PPCI, o memorial descritivo, as ARTs, os documentos de responsabilidades técnicas de todos esses projetos e também do orçamento. Vocês vão apresentar a planilha orçamentária, a memória de cálculo, o cronograma físico-financeiro, tá? Tudo isso são documentos a mais que vocês vão apresentar, além das declarações de fornecimento de infraestrutura, capacidade técnica e documentos de propriedade do terreno. Então, aqui, conforme eu já disse na outra obra de construção, vocês vão verificar que tem ajuda de tudo aqui. Então, como que você vai apresentar um memorial descritivo, um projeto arquitetônico? Se clicar no item ajuda, vai estar apresentando aqui tudo que vocês têm que
que constar nesse projeto arquitetônico, o que auxilia demais para a elaboração desse projeto, né? E além disso, temos aqui também o modelo. Aqui já vai aparecer um modelo, por exemplo, de um projeto arquitetônico. Então, tem aqui o projeto arquitetônico, tudo que precisa de apresentar, tá? E aqui os modelos de planta, levantamento, projeto de ampliação, o que precisa de constar nesses projetos de ampliações, os cortes, fachadas, os detalhamentos. Então, está muito explicado, está muito detalhado quais são os modelos que vocês precisam de apresentar para que possa enviar para análise do FNDE. Seguindo essas orientações, são obras que têm um percentual de aprovação muito rápido, né? Então, são projetos que são apresentados de forma completa para que a gente possa aprovar. Então, seguindo todas essas orientações que o FNDE disponibiliza para vocês, tá? Então, feito isso, o FNDE vai analisar essas obras e, se vê alguma pendência, vai ser diligenciada, tá? Então, eu vou só aqui mostrar para vocês como que é uma obra quando ela está diligenciada. Então, ao entrar aqui nessa obra... Vou voltar aqui... Essa é uma obra que está em diligência, ou seja, foi aberta, né, foi analisada pelo FNDE, porém possui pendências. E quando essa obra é enviada para análise do FNDE, que nós fazemos a análise desta obra, tudo aquilo que não está de acordo com os critérios do FNDE, elas ficam em vermelho. O que está ok ficam em verde, né? Então, se você abrir aqui, por exemplo, documentos anexos, está aqui a informação por que a planta de localização não está adequada. Está aqui mostrando por que a planta de situação também não está adequada, e por aí vai, tá? Então, a partir do momento que vocês verificarem a análise técnica de engenharia, vocês vão atender essas pendências, substituir esses documentos que foram anexados e, de acordo com o que foi solicitado pelo FNDE, e retornar novamente para a análise do FNDE. Clique em enviar para análise, tá? E vocês vão retornar a análise para a diligência para análise do FNDE. E isso é feito até que essa obra seja aprovada. Esta obra sendo aprovada, então ela vai ser gerado um termo de compromisso e ela vai ser migrada para o Obras 2.0. A partir do momento que ela é migrada para o Obras 2.0, vai começar o processo de execução dessa obra. Então, a partir daí, a gente vai passar agora, né, para o Bruno, que ele é da Segimp, que faz o monitoramento de obra, e a partir de então ele vai explicar como é feito esse monitoramento dessas obras que foram migradas para o Obras 2.0, tá bom? E depois a gente volta para tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada e a gente continua com o Bruno. Muito obrigada, senhora Roberta. Neste momento, convidamos o senhor Bruno Macedo, engenheiro da Coordenação Geral de Implementação e Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais do FNDE, para falar sobre monitoramento de obras.
Olá, pessoal. Dando continuidade aqui, bem-vindo a todos, né? Dando continuidade aqui a Roberta, que explicou todo o processo de pactuação de novas obras. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês do sistema de monitoramento, do Obras 2.0. Eu vou falar um pouco da funcionalidade do sistema, tá bom? Então, para quem nunca teve acesso, nunca trabalhou com o sistema, é importante prestar um pouquinho de atenção para saber como é que funciona todo o nosso monitoramento posterior à pactuação das obras, tá? Então, o sistema está aberto aqui, eu vou acessar uma obra, teste, tá? Esse é o rostinho do sistema, né, do CIMEC Obras 2.0. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como que funciona. Vamos lá. Bom, na página inicial, quando a gente abre a obra com o ID, que é esse número de identificação da obra, toda vez que uma obra nasce lá no PAR, e ela é aprovada, é gerado um ID, que é o termo de identificação da obra do sistema, e é o ID que a gente vai acompanhar, né, essa obra durante toda a sua execução até a conclusão. Então, sempre tem aqui no começo, tá? O número do ID, o nome da obra, vai ter o número do convênio, como a gente está na obra teste, tá? Vai ter o número do termo, o ano, a unidade implantadora, município, a situação da obra, o percentual executado da obra, você também vai ter acesso aqui, quantidade de dias da última vistoria e a tipologia da obra, que fica aqui. Nesse caso, a gente está simulando uma creche aqui, tipo 2. E o valor do contrato. Bom, ao acessar a obra, tá? Eu vou acessar por aqui, ó, clicando nesse onde está escrito o nome da obra aqui. A gente entra na primeira aba do sistema, que chama Dados da Obra. Tá? Aqui, pessoal, em cima, aparece diversas abas que vocês vão utilizar durante todo o processo de execução. Provavelmente, na minha senha, vai aparecer um pouco de abas que são as abas gerenciais que não aparecem para vocês, mas não preocupa com isso, que não vai fazer diferença na funcionalidade do sistema aí na ponta, tá? Então, a primeira aba, Dados da Obra, a gente tem aqui toda a identificação da obra, qual o tipo, classificação, tá? A descrição, valor pactuado com a FNDE, esse valor previsto, tá? Esse é o valor que foi pactuado e não é o valor de licitação, tá? O valor da licitação não fica aqui. Tem o local da obra, onde vocês preenchem lá no PAR, nas iniciativas, né, a localização da obra, latitude e longitude. Quando vocês informam lá, ele já vem para cá automaticamente assim que a obra é aprovada, tá? E aqui embaixo fica o nome dos responsáveis do FNDE para estar monitorando essa obra. Tá? Aqui como teste está o nome do Danilo. E logo abaixo vem o nome de todos os responsáveis do município, do ente. Tá? Aqui vai vir o secretário de Educação, o prefeito e do fiscal responsável pela obra. Então, geralmente são 3 contatos que vão vir aqui, tá? No caso de Estado, também vem o contato do pessoal da Secretaria de Educação. Então, primeira aba, dados da obra, toda a informação necessária de localização da obra. Segunda aba, projeto executivo. Essa aba aqui, a funcionalidade dela é caso tenha alguma alteração de projeto, tá? Do que foi pactuado, como exemplo, a implantação. A implantação não, desculpa, vou dar um exemplo da fundação. A nossa fundação, geralmente, dos projetos padronizados, é uma fundação padrão. E a partir do momento que você, em loco, né, que você faz lá seu estudo de sondagem, né, e verifica que a fundação que foi pactuada, que está nos projetos, não é a fundação ideal para a execução da obra, você vai ter que refazer esses projetos. E aí é interessante inserir aqui já para a gente acompanhar por aqui. Porque no caso de projetos padronizados, a gente sempre tem todos os projetos disponíveis no site, então a gente não tem esse problema. Mas alterou alguma coisa, é importante que
que insira nessas abas. E no caso de projetos próprios também, é interessante que seja alimentada essa aba com os projetos que foram, com os projetos executivos, tá? Que isso auxilia muito os engenheiros da FNDE no ato de avaliação, principalmente de desembolso da obra. Então, essa é a funcionalidade dessa aba, né, projeto executivo. Dando sequência, próxima aba, licitação. Toda vez que vocês vão entrar com essa obra, né, com a obra de vocês vão licitar essa obra. Quando a obra nasce aqui, na situação, tá vendo aqui, está em execução, que a gente está na obra teste, tá? Mas na situação vai estar escrito planejamento pelo preponente. O planejamento pelo preponente é a fase que você está conferindo as planilhas, conferindo os projetos, verificando se tem algum erro, estudando as particularidades do terreno, se são necessários serviços complementares, serviços de corte, aterro, muro de arrimo, drenagem, qualquer outro serviço necessário para execução do projeto pactuado. Então, essa fase vai estar aqui, planejamento pelo preponente. Assim que finalizar essa fase, você, no campo ações aqui, ó, do lado direito, vai estar liberado aqui, ó, enviar para licitação. Você vai clicar aqui e vai enviar ela para licitação. E aí você vai ter acesso a essa aba que você vai conseguir inserir todos os documentos referentes à sua licitação, tá? Isso tudo que eu estou falando, pessoal, são procedimentos obrigatórios para o FNDE visualizar que vocês já estão dando andamento na obra, tá? Então, assim, todo o nosso acompanhamento é feito via sistema. Se vocês não alimentarem o sistema de forma correta e assim que tiver, né, todos os processos em execução, a gente não vai saber que sua obra está em andamento. Então, na aba licitação, vai aparecer lá, você vai inserir publicação de edital, abertura de propostas, homologação e outros documentos que vocês acharem pertinentes, vai ter aqui para vocês estarem inserindo. A partir do momento que vocês inserem todos esses documentos de licitação, tá? Você vai enviar ela para o próximo passo, tá? Então, preenchi toda a aba licitação, você vem aqui no campo ações, tá? E vai enviar para contratação. Vai estar aberto esse campo aqui, ó, enviar para contratação. Então, você sempre que preenche essas abas que vocês estão anexando documentos de início de obra, você vem no campo ações e envia para o próximo passo. Na aba contratação, tá? Lembrando, pessoal, aqui já está preenchido, tá? Mas quando vocês estiverem cadastrando a sua obra, vai estar tudo sem preencher. Na aba contratação, você vai informar, tá? Já vai vir qual que foi a licitação que você fez, né? Concorrência, a maioria dos casos é concorrência, que vai estar lá da aba licitação, já vai vir para cá. Você vai colocar o CNPJ da empresa contratada, tá? Então, a empresa que ganhou a licitação, você vai entrar no campo aqui, vai estar aberto o campo, você vai digitar o CNPJ, o sistema já vai puxar automático todos os dados dessa empresa. Você vai colocar, né, digitar lá, data de assinatura do contrato, o prazo de vigência do contrato, tá? No caso aqui a gente digitou 720 dias. Data de término de contrato e o valor contratado, tá? Esse valor previsto, pessoal, é o valor que foi pactuado com a FNDE. O valor do contrato é o valor de licitação. Então, se sua licitação deu a menos, vamos supor 900 mil nesse caso, você vai digitar lá 900 mil. Se foi a mais, você digita mais. Tá bom? Então, valor do contrato é o valor da licitação. Valor previsto é o valor pactuado com a FNDE. Percentual de BDI, você vai digitar qual que foi o percentual de BDI que foi utilizado, tá? Na licitação. Aqui já vai aparecer a data de inserção e você vai anexar os documentos. Então, nesse campo aqui,
você vai anexar todo o seu contrato. Importante frisar, pessoal, todos os documentos, tá, que vocês inserirem no sistema, é importante sempre estarem em PDF, tá? E todos devidamente assinados e legíveis. Então, assim, documentos inelegíveis, quando a gente for fazer uma análise administrativa, a gente vai gerar algumas restrições e inconformidades devido a não conseguir saber, né, ler o que está escrito nesses documentos. Então, contrato inserido, próxima etapa, que é a etapa da ordem de serviço. Que você vai colocar a data de assinatura da ordem de serviço, o início de execução da obra previsto, tá? Se não iniciou ainda, e vai inserir a ordem de serviço. Lembrando, PDF, toda assinada. Tá? Inserida a ordem de serviço, a gente já passa para o lado direito aqui, e você vai colocar os dados da planilha contratada, tá? Da planilha que foi licitada. Nesse momento, pessoal, essa planilha que você vai inserir no sistema é a planilha licitada, não é a planilha que foi pactuada com o FNDE. Então, quando você está lá no PAR, cadastrando sua obra, que a obra é aprovada, ela já tem uma planilha padrão lá que gera esse valor previsto, tá? A sua planilha de licitação, normalmente, ela tem, né, ela contém, na maioria das vezes, todos os serviços que foram pactuados e mais os serviços não pactuados com o FNDE, que são necessários para a finalização da obra. Como exemplo, o muro que não foi pactuado em diversas obras, talvez você tenha calçada externa, alguns acessos, igual eu falei de serviços iniciais lá, serviços de contenção, de aterro, de corte, de nivelamento de terreno. Então, isso aí com certeza vai estar presente na sua licitação. Então, sempre traga para essa aba essa planilha licitada. Tá? Finalizando essa aba contratação, tá? Vai ter salvar lá embaixo, você vai salvar. E você vai partir para a aba cronograma. Tá? Antes de entrar na aba cronograma, a partir do momento, tá? Isso é importante para vocês prestarem atenção. A partir do momento que vocês preencherem essa aba contratação e salvar e finalizar ela, a equipe do FNDE, tá? Toda semana a gente entra no sistema, a gente filtra uma planilha de todas as obras do país todo que já preencheram essa aba contratação e a gente faz a liberação da primeira parcela de pagamento. Então, assim, antes de preencher essa aba, você não recebe a primeira parcela. Então, é importante, tá? Novamente, para deixar claro, preencheu a aba contratação, tá? E é sequencial, né? Licitação, contratação. Finalizou essa aba, libera a primeira parcela. Então, a gente já faz a autorização de pagamento da primeira parcela. Não quer dizer que você vai receber automático. A gente está autorizando a receber. E vai receber assim que tiver disponibilidade financeira. Finalizou a aba contratação, a gente vai para a aba cronograma. Bom, na aba cronograma, você vai inserir todas as etapas, tá? Aqui, ó, vou destravar ele aqui para vocês verem. Tá vendo? Editar cronograma. Vamos lá, mais um pouquinho. Aqui tem inserir etapa. Quando vocês entrarem nessa aba, vai estar tudo em branco aqui. E aqui você vai colocar as etapas. Não vai aparecer porque eu estou no módulo DSV aqui de espelho, tá? Mas as etapas são o quê? São todos os serviços, os macroserviços, tá? Que possuem a obra. Então, para teste aqui a gente colocou alvenaria, cobertura, fundações, implantação, instalação de águas pluviais. E todos eles vão estar presentes lá, tá? Superestrutura, instalação de combate a incêndio. Então, quando você vir na etapa, você vai ter acesso a esse serviço. Voltando aqui. O que é importante no cronograma, tá? Sempre tentar fazer um cronograma
de acordo com o que vai ser executado na obra. Então, assim, diversas pessoas entram que nem está feita aqui errado e coloca data de início de contrato e data de término de contrato. O próximo serviço, data de início de contrato e término de contrato. Foi feito bem proposital isso aqui. Pessoal, não tem como todos os serviços da sua obra começar na mesma data e finalizar na mesma data. Isso é impossível. Então, vamos lá. Minha fundação vai começar dia 1º/12 e vai terminar no dia 2/3 de 2022. Então, você vai preenchendo como se fosse a realidade prevista para a obra. Tá? E você vai colocando os valores dos macro itens, digitando aqui. A alvenaria foi 100 mil, cobertura foi 100 mil, fundações 100 mil, e assim sequencial, tá? De acordo com os macro itens da sua planilha licitada. Importante. Aqui o total da nossa obra é 1 milhão. Então o total está aqui. Valor contratado está o mesmo. Valor restante 0. O valor restante 0 aqui quer dizer que você lançou todos os valores da sua planilha no cronograma. Então está ok para ser salvo. Tá? Então, sempre é importante verificar se o valor restante é igual a 0. Se está igual a 0, quer dizer que você realmente lançou todos os serviços aqui, com os valores corretos. Outra coisa importante, pessoal, é esse item aqui, ó, serviços não pactuados com o FNDE. Esses serviços, eles são todos os serviços, como diz o nome, que não foram pactuados. Então, qualquer serviço que não tenha na planilha do FNDE que você contratou, deve ser lançado nesse item. Então, novamente, citando aqueles exemplos. O muro, calçada externa, contenções, arrimo, serviço de drenagem, qualquer coisa que não esteja presente no que foi pactuado. Tá? Então, nesse caso, você vai colocar esse item e vai colocar o valor cheio. Tá? Bruno, todos os meus serviços pactuados deu 500 mil. Eu preciso discriminar eles? Não. Coloca o valor cheio. E lá na aba vistoria, quando você for inserir a vistoria, no campo relatório técnico que eu vou mostrar para vocês, vocês vão digitar, discriminar lá quais foram os serviços não pactuados que foram mensurados no período. Tá? Então, aba cronograma, você vai preencher dessa forma. Preencheu a aba cronograma, salvou, ele abre a aba vistoria, que é uma das abas mais importantes de comunicação do FNDE e do Brasil inteiro com vocês, tá? Por quê? Porque essa aba aqui é onde vocês vão inserir todas as vistorias da obra, tá? E a gente também, as nossas vistorias, quando a gente for visitar o município. Então, vamos lá. O que é necessário nessa aba? Primeira coisa, tá? Inserir os documentos de ART de execução, que é a ART do responsável técnico pela execução da obra. Então, o engenheiro ou arquiteto que for da empresa, né, que ganhou o certame licitatório, você deve inserir essa ART aqui. Sempre, pessoal, a ART tem que estar paga, tá? Então, paga e com as assinaturas corretas. Então, de execução é da empresa e de fiscalização é do fiscal responsável pelo município. Lembrando que é obrigatório ter um fiscal responsável pela obra. Sem esse fiscal, você não consegue inserir essas vistorias validadas no sistema. E aí você não consegue solicitar desembolso e prejudica o andamento da obra. Então, com as RTs, tá? Anexadas, ela vai aparecer aqui, né? Anexou aqui nessas abas, ela aparece aqui, RT de execução, RT de fiscalização. Se você quiser ter acesso, você clica nessa lupa e vai aparecer com a RT que está aqui. Tá? Logo abaixo, tem as vistorias da instituição. A gente colocou uma vistoria teste aqui. Que você vem aqui nessa aba, inserir supervisão. Aqui está inserir supervisão MEC, porque eu sou servidor da casa. De vocês vai estar só inserir acompanhamento. Assim que vocês forem inserir essas vistorias, eu vou abrir essa aqui,
para entender como que ela aparece. Você vai digitar a data de acompanhamento, que é a data que você foi até a obra, tá? Vai colocar uma data prevista para a conclusão da obra. No nome do responsável, tá? Vai ter um link aqui que você vai acessar e você vai digitar o CPF do fiscal da obra ou de quem estiver fazendo a inserção dessa vistoria. E aí já vai aparecer, já vai vir para cá automático na hora que você salvar lá. A situação, você vai colocar qual que é a situação da obra, se está em execução, se está concluída ou se ela está paralisada. Tá? Se for paralisada, você vai ter que informar qual é o motivo da paralisação. Tá? Em execução, não, continua normal. Aqui vai aparecer todos os serviços que acompanham a planilha pactuada com a FNDE foram contratados. Você vai colocar sim ou não. Normalmente é sim, tá? É raro casos que licita obras sem ser com todos os serviços, tá? Logo abaixo, você vai inserir os percentuais executados da obra. Então, você nesse campo, tá? Percentual de supervisão, você vai inserir aqui, digitar todos os percentuais acumulados, tá? Nunca do boletim de medição. Tem fiscal que vai até a obra, gera um boletim de medição. E nesse boletim de medição, vamos supor que mensurou só limpeza final. Ele vem, zera todos os outros e digita a limpeza final. E aí, o que acontece com o percentual da obra dele? Ele reduz, né? E a obra, geralmente, se tiver em execução, ela vai aumentar seu percentual. Então, sempre o ideal, mantém, né, os que já estão, os que já foram informados nas vistorias e soma-se o que foi executado no período. Bruno, mas se tiver alguma coisa que a gente mensurou errado na vistoria passada, não tem problema. Mensurou errado na vistoria passada, vocês digitam um número menor e no relatório técnico vocês explicam o motivo da redução. Ah, foi uma vistoria errada. Ou então, não, foi... A gente tinha uma parede de alvenaria executada, ela caiu. Então, você reduz esse percentual de alvenaria. Tá? Então, aí você justifica no relatório técnico o motivo. Então, lembrando, sempre percentuais acumulados. E a partir do momento que você vai preenchendo os percentuais, vai somando aqui o valor total da sua obra. Relatório técnico. Sempre é importante, tá? Descrever tudo que foi executado durante o período de medição, tá? Então, você vai colocar serviços executados no período, alvenaria, superestrutura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, e digita, e qualquer outra informação pertinente, tá? Que você achar pertinente. Tá? Quando você para o cursor aqui na frente do campo, ele tem algumas coisas que é interessante você estar colocando, tá bom? Mas o principal para a gente é realmente os serviços que foram aferidos durante o período. Logo embaixo, você vai inserir as imagens, tá? Então, quando você for anexar as imagens, elas vão aparecer aqui na galeria. Esse campo, pessoal, ele te permite inserir apenas 10 imagens por vez, tá? Não é 10 imagens por vistoria. Então, você vai entrar no campo, tá? E tá aqui, ó, inserir arquivo. Você pode ir clicando para adicionar arquivos. O máximo aqui é 10, tá? A partir do momento que você inseriu as 10 imagens, você vai clicar em enviar, tá? Vou fechar aqui. Você clica em enviar. Essas 10 imagens vai aparecer aqui. Aí você não salva aqui. Você entra no campo de novo, tá? Entra no campo de novo, você consegue inserir mais 10 imagens. Tá? Enviou aqui. Eu não estou colocando para não perder tempo. Enviou aqui, não salva. Entra no campo de novo, coloca mais 10. E assim você consegue colocar a quantidade de fotos que você achar pertinente ser anexado no sistema. Tá? Outra particularidade da aba. Toda a nossa supervisão do FNDE, toda
toda, não vou falar toda porque não é toda, mas grande parte dela, ela é feita através dessa aba. Então, assim, uma das particularidades é obrigatório que o fiscal da obra, o fiscal responsável pelo município, visite a obra pelo menos uma vez por mês, apesar da gente achar que é muito pouco, tá? O acompanhamento desse fiscal ser apenas uma vez por mês, né? Porque geralmente, quando se demora a visitar uma obra, vai gerando problemas, tá? Erros de execução. Então, assim, pelo menos uma vez ele tem que visitar a obra para inserir essa vistoria. Então, para o FNDE é obrigatório uma vistoria mensal, tanto faz nas obras em execução, quanto nas obras paralisadas, tá? Nesses dois status de obra é obrigatório vistorias mensais. Sempre o fiscal tem que ir na obra, fazer um novo relatório fotográfico e inserir uma nova vistoria. Bruno, eu vou inserir uma vistoria porque eu quero solicitar desembolso. Eu já vi que minha obra já evoluiu acima do que a gente já recebeu. Pessoal, vai solicitar desembolso? Pensa sempre assim. Obras pequenas, tá? Obras pequenas eu vou falar quadras, escola, 1, 2 salas. 15 imagens a 20, a gente já consegue visualizar toda a obra, tá? É importante que vocês tirem fotos e fotografias de toda a obra. Obras pequenas, 15 a 20. Obras médias, pensa sempre no mínimo em 30 imagens, tá? São as creches, tá? As escolas que vai ter agora 5 salas. Sempre pensa 30 imagens. Obras grandes, 12 salas, escolas técnicas, profissionalizantes, tudo. Pessoal, 50 imagens, tá? Porque, assim, você vai solicitar o desembolso, a gente vai olhar essas imagens e o que você descreveu no relatório técnico para estar aprovando. Então, se você chegar com a vistoria pobre em imagens, né, a gente não consegue mensurar o que você está medindo. Então, sempre importante pensar assim, para me auxiliar o engenheiro do FNDE a autorizar esse desembolso, eu tenho que inserir diversas imagens na obra. Importante, tá? Na hora que estiver chegando na obra, tira uma foto do lado de fora da obra, pegando uma foto panorâmica, tá? Com que faça que a gente visualize, tá? Toda a obra, alguns pontos nas laterais da obra que permitem com que a gente identifique essa localização, tá? Se a câmera não tiver já a localização, o georreferenciamento lá, faça essas imagens panorâmicas que a gente sempre vai identificar, às vezes, uma edificação vizinha, uma torre de TV, uma árvore, alguma coisa que a gente saiba que essa obra está realmente no terreno que foi pactuado, tá? Então, as grandes particularidades dessa aba vistoria são essas. Tá? Aba recursos. Como é uma obra teste, não vai aparecer recurso aqui, mas aqui você vai ter acesso ao que já foi desembolsado pela obra e a data de vigência, tá? No campo data de vigência vai ter a data de vigência do termo de compromisso, do termo da obra, tá? Então, aba recursos é isso. Aba documentos é uma aba aberta, tá? Você pode inserir aqui qualquer documento que você achar pertinente para a obra, tá bom? Então, Bruno, eu fiz um aditivo, eu não inseri lá no local certo. Insere aqui que você não vai perder o documento até que seja possível você inserir no local certo, tá? Eu alterei algum projeto, alguma coisa, não utilizei projeto executivo. Coloca aqui, Bruno, eu estou com ação judicial por algum motivo. Anexa nessa aba, tá? Você anexando aqui, ninguém vai excluir esse documento e ele não vai se perder, tá? Galeria de fotos. São as imagens que vocês colocam lá no par de cadastro de terreno, as imagens do terreno elas são migradas para cá. Restrição em conformidade. Essa aba, ela, toda vez que tem algum problema, tá? Ou na execução, ou documental, ou financeiro, tá? Ela vem para essa aba, e você tem que sempre acessar essa aba para ver o que está pendente. Eu fiz até uma simulação aqui de um problema de checklist administrativo.
Tá? Então, para acessar o problema, sempre no campo ação, você vai clicar nesse Vzinho aqui, ó, de alterar, e aí vai abrir qual que foi o problema. É uma restrição, checklist administrativo, nesse caso aqui falta RT, mas podia ser qualquer problema que foi encontrado na obra. Aí você tem que vir aqui, adicionar um arquivo, tá? Com as tratativas dessa restrição, sempre vai ter aqui as providências, tá? Falta RT, vai ter aqui, inserir a RT. Após inserir o arquivo, você salva e você vai vir aqui no campo ações, é obrigatório, tá? Encaminhar para análise do FNDE. Se você não encaminhar, não chega para a gente, então a gente não vai tratar essa restrição e você vai ficar com essa pendência na obra. Então, resolveu o problema, encaminha para a nossa análise. Essas aqui são abas que vocês não utilizam. Solicitação de desembolso. Aqui vai ficar aberto todas as solicitações de desembolso que vocês fizeram. Aqui não tem nenhuma ainda, mas geralmente tem o histórico e por que foi deferido e por que foi indeferido. Então, nesse campo, quando você vai acessar, você vai ter acesso. Aqui você não faz nada, tá? Você não é editável essa aba. É uma aba bem de comunicação. Execução financeira é aonde você vai inserir todos os documentos fiscais da obra, todas as medições, nota fiscal e pagamento, tá? Então, toda vez que gerar um desses documentos, você vai vir aqui e anexar. E uma aba muito importante de sistema, para a gente estar finalizando essa parte e abrindo para qualquer pergunta ou dúvidas que vocês tiverem, é essa aba aqui do lado direito, ó, depois do fiscal da unidade, lista de opções. Essa aba aqui, pessoal, vocês utilizam ela o tempo inteiro. Por exemplo, toda vez que vocês inserirem uma vistoria, que o percentual esteja apto a solicitar um desembolso, você tem que vir aqui na lista de opções e clicar aqui em solicitar desembolso e fazer a solicitação. Outro exemplo, eu quero alterar algum projeto, algum serviço. Vem aqui e solicita alteração de projeto. Eu quero inserir um aditivo, tá? De prazo, ou de valor, ou prazo e valor, inserir aditivo. Bruno, meu fiscal da obra alterou, tá? Vem aqui solicitar ou alterar fiscal de obra, gestor de unidade, consulta, qualquer um. Então, essa aba aqui, pessoal, ela é muito importante durante todo o processo de execução da obra, para vocês estarem inserindo algumas demandas que você não encontra nas outras abas. Então, vem em lista de opções e geralmente vai ter o que você precisa. Eu estou alterando a locação. Bruno, o terreno que a gente pactou, a gente quer trocar. Vem aqui e solicita troca de terreno para a gente analisar. Bruno, não quero executar mais essa obra. Solicita o cancelamento da obra. Tá? Minha conta corrente está bloqueada por algum motivo. Solicita desbloqueio de conta corrente. Quero mexer, alterar o meu cronograma. Solicitar desbloqueio de cronograma. Então, se vocês navegarem por essa aba, vai ver que tem diversos itens que vocês vão estar utilizando durante a execução, tá? Bom, gente, assim, hoje o tempo estava um pouco curto, mas já deu para passar um pouquinho de como é o sistema de monitoramento, tá? O Obras 2.0, do que é necessário, tá? Para vocês estarem navegando e inserindo esses sistemas. E agora eu vou convidar a Roberta para voltar para cá, para a mesa, para a gente estar respondendo algumas dúvidas, caso tenha, né? Geralmente tem. Tá bom? Vou passar a palavra. Isso, exato. Agora nós iniciaremos o momento de esclarecimentos de dúvidas. A gente solicita que enviem suas dúvidas aí no chat, que a gente vai estar selecionando. Informamos também que o evento está sendo gravado e ficará disponível no portal de educação corporativa do FNDE. Nós informamos também que não serão feitos atendimentos pontuais, tá bem? E os questionamentos serão somente referente ao tema apresentado nas palestras. Agora só um momento que nós iremos iniciar
Parabéns pelas apresentações. Nada a ver. Pode ir. Entra e sai, né? Então, nós iniciamos o momento de esclarecimento de dúvidas. Pedimos a participação de todos para encaminhar as dúvidas. Primeiramente, o senhor Valmir Gabriel de Aguiar pergunta: caso a obra inserida não seja aprovada no ano escolhido no PAR, ela será desconsiderada? O período de aprovação é dentro do ciclo do PAR, independente do ano que foi cadastrado, né? Só que um ciclo do PAR, ele é independente de outro ciclo do PAR. Então, aquelas obras que não foram aprovadas naquele ciclo do PAR, elas serão realmente, que não foram também empenhadas, elas serão desconsideradas. Aí terá que, no novo ciclo do PAR, fazer um novo cadastramento daquela obra. Senhora Solângela Souza pergunta: sobre construção de quadras, será liberado planejamento de iniciativa para as escolas rurais? Sim, desde o início sempre foi liberado. A construção de quadra tem que ser cadastrada na iniciativa de ampliação. Tem no caso de escolas rurais, então tem que optar, né, por uma iniciativa de desdobramento rural, em que na ampliação, quando for optar por estudo de demanda, no segundo item tem a opção lá de quadras, né? Então, vocês vão estar optando por quadras ou cobertura de quadras, e lá vai aparecer, no caso, se for optar pelo projeto padrão FNDE, vão aparecer todas que estão disponíveis. E o mais importante com relação à quadra é que ela tem que estar dentro do mesmo terreno da escola ou até uma distância de 500 metros do terreno da escola, né? Então, uma quadra, ela precisa realmente atender a escola, né? É uma quadra que tem que ser elaborada para atendimento da escola e que tem que ter uma distância máxima de 500 metros dessa escola, se não for no mesmo terreno da escola. Senhor Bruno pergunta: quando incluir o início da obra em 2022, ela fica salva em 2021? Acho que foi uma pergunta, não é isso? Foi uma afirmação. Deu para entender?
quando incluir o início da obra em 2022, ela ficou salva em 2021. Não tem problema, né? Então, se você cadastrou a obra em 2021, né, ela pode ser aprovada em 2022. Normalmente, quando essa obra, às vezes, ela não há uma análise em 2021, normalmente o sistema, né, automaticamente o sistema ela transfere para 2022. Existe uma pergunta lá quando muda o ano, se quer transferir aquela obra para o ano de 2022, e você clica que sim, e ela automaticamente ela é transferida, tá? Então, quanto a isso, não precisa se preocupar o ano de cadastramento e o ano de aprovação. A senhora Lidiane pergunta: quando se trata de escola rural e unidade prisional, entra neste projeto? Bom, o FNDE, ele financia as escolas de ensino básico, né? Então, para atender a educação infantil, fundamental e de ensino médio, né? E essas escolas, elas têm que estar ligadas, né, ao município, né? São escolas municipais ou escolas estaduais. Então, uma escola dentro de um presídio, né, que atenda, né, essa demanda, não é possível esse financiamento, porque realmente as escolas são financiadas para um público específico de crianças, adolescentes, né, e também de o ensino médio, até mesmo o EJA, né, mas porém escolas que são cadastradas no INEP, né, e escolas que são municipais ou estaduais, tá? A senhora Isabela Aparecida diz assim: realizei um cadastro de uma obra de CIMEI. Coloquei a obra nos 4 anos na consulta, a obra aparece somente em 2021 e aparece em cadastramento ainda. Não aparece em análise, sendo que o cadastro foi finalizado corretamente e encaminhado para análise. A situação continua em cadastramento? É um caso que tem que ver especificamente o que aconteceu, porque normalmente não é o que acontece, né? A partir do momento que você cadastrou a obra e que todos os ícones estão em verde, você entra na aba análise, enviar para análise. Depois que entra na aba enviar para análise, clica novamente em enviar para análise do FNDE, ela vai estar lá com o status de aguardando análise do FNDE. Se ela estiver com status de cadastramento, pode ser que realmente não tenha enviado para análise do FNDE, mas, né, se você está citando que realmente estava aguardando a análise do FNDE e voltou para cadastramento, é um caso específico que tem que ser olhado. Aí eu indico que entre pelo Par Fale Conosco, né, que você pode estar solicitando que verifique qual que é a situação dessa obra, que a gente possa estar respondendo individualmente. O senhor Cassiano diz: ao cadastrar uma pré-obra em qualquer ano dentro da iniciativa, exemplo, em 2022 ou 2023, todos os cadastros aparecem somente no ano de 2021? Não, vai aparecer nos anos que vocês estão cadastrando. O ideal é que você cadastre a obra naquele ano, tá? Então, 2020, estamos em 2021. Como exemplo mesmo que eu coloquei, então eu cadastrei uma obra em 2021. Se ao ano que vem vocês forem cadastrar essa obra, então deverá cadastrar no ano de 2022. E aquilo que eu expliquei, às vezes a obra cadastrada em 2021 que ainda não foi analisada, pode ser que ela migre para o ano de 2022, tá? Isso daí o sistema vai migrar, vai informar, né, para vocês e perguntar, o próprio sistema pergunta se quer migrar para 2022 e vocês vão clicar que sim. Senhora Ângela pergunta: para cadastrar a obra, é necessário que o município já tenha o terreno? Não é possível fazer o cadastro da iniciativa sem os dados do terreno? Não é possível. Então, porque vocês vão enviar para análise do FNDE somente com todas as informações do terreno, inclusive
a certidão de registro desse terreno. Então, o terreno eles têm que estar em nome do município, do estado ou do Distrito Federal, tá? Então, tem que ter esse terreno e todas as informações dele também, né? Porque o objetivo principal é a análise desse terreno e saber como que essa obra vai ser implantada nesse terreno, tá? Várias pessoas perguntando se ficarão gravadas as palestras, a gente informa que sim, ficará gravado, todo o conteúdo das palestras será disponibilizado no portal de educação corporativa do FNDE. A senhora Lidiane pergunta, bom dia, gostaria de saber como cadastrar a reforma. A reforma segue no mesmo fluxo que eu mostrei para a construção, né? E na reforma vai acontecer o mesmo que a ampliação, que eu dei o exemplo na apresentação, né? Então, você vai cadastrar a iniciativa, optar lá a iniciativa 020, que é destinada à reforma, cadastrar a modalidade, o desdobramento, tá? Então, e qual que é o nível de atendimento, né? Se é escola básica, se é escola indígena. Então, vai cadastrar a iniciativa, depois vai incluir a obra de reforma, né, dentro dessa iniciativa de reforma. E, assim, o primeiro documento, no caso de reforma, que pede uma justificativa de reforma. Vocês vão mostrar um relatório fotográfico e com a descrição de todas as necessidades de reforma daquela escola, tá? É o primeiro documento que é solicitado. E também para a reforma, é importante que vocês, lá no relatório de vistoria, indiquem a escola, né? É necessário indicar a escola que vai ser reformada com base no INEP. Em documentos anexos, vai dar a opção de vocês apresentarem o projeto de reforma, tem lá todo o exemplo, né, no ajuda, no modelo, e também os projetos complementares de reforma, tá? Então, feito isso, o restante da documentação é conforme ampliação e construção. O senhor Antônio Lázaro pergunta por que não se investe em energias renováveis nas escolas? Os projetos que foram desenvolvidos pelo FNDE, ele abrange as energias renováveis, tanto que teve o selo do Procel, tá? Que é eficiência energética, das escolas que foram desenvolvidas para o PAR 4. E os projetos próprios, também o FNDE incentiva que sejam utilizados energias renováveis também. Então, isso daí é um incentivo próprio do FNDE para que sejam construídas escolas que tenham essa sustentabilidade, né? Que tenham toda essa base da sustentabilidade de energias renováveis. A gente solicita que alguns questionamentos bem específicos sejam enviados para o PAR Fale Conosco, porque tem uns questionamentos bem específicos e acho que fica complicado de responder agora. A senhora Lidiane Bonfim diz, gostaria de saber se os municípios que estão com os recursos empenhados para a obra, reforma, ampliação e construção no PAR 3, se tem até 31/12 para resolver as pendências documentais. Caso não resolva nesse prazo, os empenhos serão cancelados? A princípio, tem essa data, né, que foi estipulada para que possam ser realmente aprovadas essas obras, tá? E se esses empenhos serão cancelados, eu não tenho essa informação para dar, né? Como a gente lida com a parte mais técnica, então essa parte financeira de empenhos já é um outro setor dentro da Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional, tá? Então, a informação que eu tenho é que realmente é preciso de aprovar essas obras até o fim do ano, tá? Mas eu não sei te informar, né? Você pode estar perguntando isso pelo PAR Fale Conosco também, com relação a esses empenhos, se serão cancelados ou não. O senhor Deni pergunta se tem a aba de reforma ou a ampliação corresponde à aba de reforma. Existe a iniciativa de reforma e dentro da iniciativa que você vai cadastrar e dentro da iniciativa de reforma você vai optar por uma obra de reforma, tá? A partir do momento que você criou uma iniciativa de reforma,
Dentro dessa iniciativa, ao incluir uma obra, então, as abas que irão aparecer são todas abas relativas à reforma da escola. O senhor Alisson pergunta, fiz um cadastramento de uma obra, 5 salas zona rural, mas não aparece o valor da obra. As obras de 5 salas, 9 salas e 13 salas, está havendo uma revisão da planilha orçamentária. Então, ainda não está disponível o valor correto para essas obras, mas em breve elas já estarão disponíveis no próprio sistema. Mas, independente disso, vocês conseguem cadastrar as obras e depois o FNDE vai inserir a planilha para cada obra que foi cadastrada. A senhora Maria Josilene diz assim, quem vai alimentar o sistema com as informações sobre o andamento da obra? É o fiscal? O ideal é que seja o fiscal o responsável por alimentar o sistema, tá? Mas a gente sabe que diversos municípios têm algum técnico responsável pelo PAR, que acaba alimentando o CIMEC também. Então, esse técnico ele pode alimentar o sistema, mas as vistorias de obra é obrigatório que o fiscal, pelo menos, valide ela no sistema, se não for ele que esteja alimentando, tá? E extremamente importante que o fiscal acompanhe as obras. Senhor Mileno pergunta como faço para editar o aditivo de valor aumentando o preço? Crio um novo serviço ou edito o serviço alterado? Certo. Todo aditivo de valor que porventura seja necessário fazer, não é necessário criar um novo serviço. Você pode estar utilizando aquela aba de serviços não pactuados com o FNDE e lançando esses serviços lá, ou você pode também, na planilha pactuada, fazer uma outra linha, né, ou uma outra coluna, e colocar o que foi aditivo. E aí você insere esse aditivo e aí a gente consegue controlar o que foi ou não aditivo. Lembrando também que, assim, qualquer aditivo de valor, como é de responsabilidade, né, do ente estar arcando com aditivo, para a gente não precisa validar esses aditivos, tá? A informação é importante, não é necessário que a gente valide, apenas é necessário realmente que seja informado no sistema e quando o valor, né, como o valor aumenta, você tem que estar lançando no cronograma os valores que foram atualizados. O senhor Arthur Fernandes pergunta, aditivos de custo que existam durante a obra, que sejam custeados com recursos próprios do ente, deverão ser inseridos no portal? É bom que seja inserido, tá? Porque a gente passa essa informação, é obrigatório que seja inserido? Não é obrigatório, tá? Mas é bom que seja inserido porque fica mais fácil de fazer o controle fiscal da obra até por vocês. Geralmente, quando você faz um boletim de medição, o boletim de medição ele sempre está na mesma planilha de aditivo junto com a planilha pactuada. E aí fica mais fácil de você emitir notas fiscais, os comprovantes de pagamento, e estando tudo no sistema também, não se perde os documentos em troca de gestão ou por algum outro motivo. Então, o ideal é que realmente insira no sistema para minimizar os problemas. O senhor Saulo Alves pergunta, é normal quando o status da iniciativa permanece aguardando análise, sendo que dentro dela a obra está como aprovada condicional? Aguardando análise é uma situação diferente de aprovação condicional, tá? Então, às vezes, essa obra ela passa por uma aprovação condicional e depois ela volta para aguardando análise. Isso é possível de acontecer, né? Então, porque a aprovação condicional exatamente uma obra que é empenhada condicionalmente e que só será aprovada realmente se toda a documentação técnica estiver ok. Então, normalmente, ela pode voltar, ela está aguardando análise, passar por aprovação condicional e voltar de novo para aguardando análise. Isso é possível acontecer no sistema, sim.
O senhor Manuel Pedro pergunta: município que ainda não cadastrou obras, pode ser feito ainda este ano? Sim, né, o PAR 4 ele continua aberto ainda, então é possível fazer o cadastramento de obras. O mais importante é que o município tenha finalizado o seu diagnóstico para que possa iniciar a etapa de planejamento, né? Então, a etapa de planejamento é possível você estar cadastrando obras. A senhora Thais diz: bom dia, fiz o cadastramento de uma escola padrão 5 salas e na planilha orçamentária aparece projeto próprio. O que tenho que fazer? É a questão que eu já coloquei com relação às 5 salas, né? Se você lá em estudo de demanda optou pelo projeto padrão FNDE de escola de 5 salas, então na aba dados do terreno você vai selecionar o projeto 2021, a planilha 2021 e assim essa planilha vai ser gerada automaticamente. Porém, essa planilha vai ser alterada, tá? Então, não existe a opção de aparecer uma planilha em projeto próprio, né, de uma planilha para projeto próprio, dentro de uma ação, de uma escolha de um projeto padrão FNDE, tá? Mas a planilha de 5 salas, ela vai ser revisada e ela vai ser inserida novamente. Então, a princípio, não deverá considerar, às vezes, aquele valor que está lá, tá? Então, só aparece planilha própria quando você, no estudo de demanda, tipo de obra, opta por projeto próprio. Aí sim vai gerar uma planilha própria. Fora isso, não existe essa possibilidade. Se estiver ocorrendo, então é somente informar também pelo PAR Fale Conosco, porque isso realmente é um erro de sistema. O senhor Dave Weller pergunta: uma quadra que está há muito tempo em andamento, em uma escola, e não termina. A escola pode fazer um distrato junto à empresa e elaborar uma nova planilha? Certo. Sim, o ente ele é responsável por todo o processo de execução das obras e pelos seus contratos. Então, se for pertinente, tá, o distrato com a empresa que está executando, né, é realmente consultar o jurídico tudo, e verificar a melhor forma de fazer. E para o FNDE, o que tem que ser feito posteriormente a isso, você insere uma vistoria de obra paralisada. Lá o motivo tem que ser contrato rescindido. Aí você vai inserir esse contrato rescindido e o boletim de medição acumulado da empresa que rescindiu o contrato. Porque dessa forma, abre lá naquela aba lista de opções um campo lá que chama solicitar vinculada, que é onde você entra e faz a solicitação para abrir o sistema para você cadastrar a empresa nova que vai ser a vencedora do novo certame licitatório. Tá? Então, é possível sim fazer o distrato, isso depende só de vocês aí, da necessidade que vocês estiverem vendo na execução da obra. Senhor Maurício Frias pergunta: bom dia a todos. Inserir obras no planejamento. Qual o prazo para a análise dos projetos, já que a situação informada é aguardando a análise do FNDE? Esse prazo a gente não tem, né? As análises elas são feitas por uma equipe, né? E da CODAN, né? Que é a Coordenação de Desenvolvimento e Análise de Infraestrutura, mas não existe um prazo para que elas sejam analisadas, né? Então, elas são analisadas conforme demanda encaminhada para a CODAN. O senhor Elton Abreu pergunta: em uma obra em execução, posso fazer a troca do fiscal municipal sempre quando for necessário? Pode sim. O fiscal, sempre que necessário, pode fazer a alteração sem problemas. Sem problemas. É só, realmente, toda vez que for trocar o fiscal, fazer a solicitação lá na aba lista de opções, solicitar alterar fiscal. E é importante, assim que trocar esse fiscal, é obrigatório que esse fiscal tenha uma RT, tá, de fiscalização tirada, né, no conselho,
paga e inserir no sistema essa nova ART desse fiscal. Senhora Luciana, ou desculpe, senhora Lucimara Oliver pergunta: onde encontramos manuais atualizados? Eu, assim como muitos, somos iniciantes do CIMEC e surgem dúvidas constantemente. Seria interessante ter um auxílio de fácil acesso. Os manuais estão no site do FNDE, né? Então tem itens lá manuais dentro do par. Então eles estão em fácil acesso, né? Então tem tanto os manuais de escolha de terrenos e também tem os manuais para elaboração de projetos de educação infantil e de ensino fundamental, todos disponíveis no site do FNDE. Nós também temos diversas capacitações, inclusive vídeos bem completos no nosso canal do YouTube, FNDE MEC. Se vocês acessarem, temos muitos treinamentos com muitas informações importantes. A senhora Camila Cruz diz: obras inacabadas com termo de compromisso expirado ainda podem ser reativadas? Podem. A gente está com um processo de nova pactuação aberto até dia 30 de dezembro. Então, todas as obras inacabadas que possuem ainda algum recurso a receber do FNDE ou saldo em conta, tá? Ela pode ser solicitada nova pactuação. Importante também saber que, assim, desde que tenha acima de 20% e algumas outras coisas, é importante consultar lá no site lá, quais são todas as documentações necessárias e fazer a solicitação e aguardar que a gente vai analisar, tá? Importante também não estar em tomadas de conta especial, porque senão a gente não consegue fazer essa nova pactuação. A senhora Camila Cruz diz: no Obras 2.0, visualizo obras que estão concluídas de anos anteriores. Como saber a situação de contrato se estão devidamente regularizadas? Certo. No Obras 2.0, os responsáveis pelo município, quando vocês acessam o sistema, tá? Principalmente com a senha do gestor, vai ter acesso a todas as obras que já foram pactuadas com o FNDE. Tá? Então, lá vai estar aparecendo pelo menos de 2011 para cá, com certeza. Talvez obras mais antigas, geralmente eram convênios, pode ser que não apareça, tá? Mas na maioria das vezes você tem todo o acesso e você pode entrar nas obras, navegar pelo sistema, verificar se ainda tem pendências. Geralmente obras antigas pode ser que tenha pendências na aba cumprimento do objeto, na fase de prestação de contas técnica. Então é interessante estar acessando e verificando se realmente tem coisas, né, algumas situações a serem respondidas ou encaminhadas para o FNDE. Então, nós terminamos o momento de esclarecimento de dúvidas, recebemos muitas dúvidas no chat, a gente agradece demais a participação de todos. Infelizmente, por conta do tempo, não será possível responder todas, mas a gente pede para todo mundo enviar para o Par Fale Conosco. Tá bem? Então, vocês podem ficar à vontade para agradecimentos, para finalizar. Gostaria de agradecer a todos pela presença nessa oficina de capacitação, né? O FNDE, além de prestar assistência financeira, também presta assistência técnica, então por isso que é de muita importância esses momentos, né? Em que a gente tem a oportunidade de passar para vocês tudo aquilo que é necessário, todas as etapas para que possam ser financiadas essas obras, né? Então, a gente se coloca à disposição, né, que em nome da SEGEST, da CODAN, a gente se coloca à disposição. E qualquer dúvida que vocês tiverem, poderão estar enviando pelo Par Fale Conosco, principalmente as dúvidas pontuais de obras, para que a gente possa continuar orientando a vocês, né? Então, a gente responde em um período bem rápido, então, com o objetivo de atender a todas as dúvidas que os entes federados possuem. Então, muito obrigada. Eu também quero agradecer a presença de todos, falar que é uma satisfação para a gente estar aqui, né, e poder realmente auxiliar você de alguma forma, porque sabemos que na ponta, né, na parte de execução, realmente aparecem dúvidas,
de sistema, de execução, de projetos, de diversas particularidades, e esses momentos são sempre importantes para estar levando um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. E como a Roberta disse, os nossos canais de comunicação estão todos abertos. Qualquer dúvidas, né, mais pontuais, podem estar encaminhando as demandas por lá, que com certeza a gente vai estar auxiliando vocês e respondendo da melhor forma possível, tá? Obrigado a todos mais uma vez.